20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Dia de lembrar que a luta não começou ontem, nem termina hoje. Dia de honrar quem abriu o caminho com dor, coragem e beleza. Zumbi, Palmares, o Brasil preto vivo, que segue respirando, dançando, criando, reinventando. Estamos no Parque São Bartolomeu, aqui em Salvador, Bahia. Mata Atlântica, cachoeira, pedra antiga, terra de axé, terra que guarda memória. É deste lugar encantado que eu chamo os destaques do programa de hoje. Vamos dançar com balé folclórico, patrimônio vivo do estado desde 1988. Reverenciar o legado de Mãe Olga do Alaqueto, uma das grandes ialorixás do Brasil e da Bahia. E um passeio pela Salvador Islâmica, em pontos que marcam a revolta dos malês. Bahia já foi terra de mouros, dos costumes da fé espiritual, onde os negros se rebelaram para lutar por um ideal. Pierre Verger caminhou entre mundos, entre Bahia e África, entre imagem e encantamento. A exposição Fatumbi celebra essa travessia. Verger chegou em Salvador, ele já tinha passado na África antes, mas quando ele tinha passado na África, Verger não sabia nada de candomblé, nada de orixá. Ele chegou no Nordeste brasileiro, em Salvador, em Recife também, numa cidade onde ele pensou que ia passar alguns meses, quando ele passou alguns meses em muitos lugares no mundo. Ele chegou em Salvador em 1946. E em 2 anos, em muito pouco tempo, ele vai completamente mergulhar nessas culturas afrodescendentes, notadamente nas religiões afrodescendentes, em candomblé aqui em Salvador e nos recifes de Xangô. E isso vai mudar completamente a vida dele e a trajetória dele. Sou apenas uma contadora de história que tive a honra e tenho o orgulho de ser filha espiritual de Pierre Verger, meu pai Fatumbi, e ter também o orgulho de ser iniciado no culto de orixá. Ele me ensinou muito. Trabalhei fazendo legendas, somaram 11.000 em fotografias dele, de África, uma parte Extremo Oriente, mas ele tinha 62.000, não deu tempo. Verger é um fotógrafo do cotidiano. Fala um pouco assim, na exposição, que numa época ele foi publicado no Cruzeiro. Cruzeiro é a maior revista da América Latina na época. E onde, em geral, os fotógrafos iam fotografar a chegada da rainha da Inglaterra, a chegada do Zeppelin, um jogo de futebol, concurso de Miss Brasil, não sei o quê. Verger publicava essas fotos que estão aqui. Frevo, Festa do Bonfim, que na época poucas pessoas se interessavam. Conseguiu ver hoje aqui na exposição, por exemplo, sobre essa coisa a questão da história, né, e da cultura baiana nessas fotografias? Assim, muitas pessoas acabam tendo essa questão de achar que vai apresentar somente questões de uma determinada religião. Porém, aqui no museu a gente conseguiu observar que a Bahia em si é rica em diversidade. E também, através das fotografias de Verger, a gente conseguiu absorver essas diversidades. Agô, 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 agô. Bota um pouquinho para trás. Aqui é culto para nossos ancestrais. Baba onilé, ia onilê, aô, aô, cuabê. Ibaba onile, ya onile, aô, aô, cuabê. Eu saudei meus ancestrais, os babás e eguns, aqueles que são nossos ancestrais. Todas essas fotos que vocês estão vendo aí são de babá e egum. Mas atrás dessa foto tem uma história
que poucos conhecem e que se perdeu na sociedade da diáspora dos países aonde o negro chegou. Mas as histórias são bonitas e são retratadas até hoje dentro dos candomblés, nas danças, nas cantigas e na memória, mesmo que não seja exatamente igual lá. Mas a gente está separado por 500 anos de história e pelo oceano que leva e traz nossas histórias. Que maravilha essa exposição, não é não? Agora corra, que ela está no Museu de Arte da Bahia, em Salvador, e só fica até 30 de novembro. Agora respire fundo. Vamos caminhar por uma Salvador menos contada. A Salvador islâmica, negra, malê. 50 talibã no bando, isso é na Romaria. O mundo vai se transformando, é fume de Maria. Você sabia que esta ladeira, que liga a Baixa dos Sapateiros à Praça Municipal de Salvador, é chamada hoje de Ladeira Revolta dos Malês? A famosa Ladeira da Praça teve seu nome modificado ano passado, porque foi justamente aqui que a revolta começou. Alçais, negros malês, bagos, negros malês, papais, negros malês, gordos. Esses grupos islâmicos têm uma experiência, têm toda uma ética, né, uma visão de mundo que estrutura uma lógica de luta, de combate. Então, quando você pega, por exemplo, a estratégia malê, ela não tem como foco casas de moradores ou população civil, e sim instalações militares. Então, o objetivo era tomar as instalações militares. E o levante malê ele é precipitado, né? Você tem ali o final do período do Ramadã, eles estão encerrando o Ramadã numa grande ceia, né? E a ideia era, depois disso, iniciar o levante, a ideia é que o levante se iniciasse ao nascer do dia. Mas como foram denunciados antes do tempo, né? E foram identificados, aí eles precipitaram o levante antes, então foi aquela onde está o corpo de bombeiros, naquela ladeira, né? Ladeira da Praça, eles vão até em direção à Câmara Municipal, onde atual Câmara Municipal, onde na parte de baixo estava o presídio e que se mantinha preso o Pacífico Licutã, que era uma pessoa muito importante na comunidade malê, uma liderança já com uma idade avançada, que foi preso por uma dívida de jogo do seu senhor. Temos que levantar todos juntos. Temos que estar preparados. E quem atravessar nosso caminho vai cair. Após serem surpreendidos pela polícia, cerca de 600 revoltosos marcharam pelas ruas de Salvador, atacando postos policiais na tentativa de libertar líderes do movimento. O resgate mais famoso foi do célebre Pacífico Licutã, que estava preso neste prédio, onde hoje é a Câmara de Vereadores de Salvador. Os malês saíram dessa casa na ladeira Revolta dos Malês, subiram até a Câmara Municipal e tentaram libertar Pacífico Licutã Bilal. Mas foram rechaçados por um pequeno batalhão de soldados postado do outro lado da praça, né? Que era chamada Praça do Palácio naquela época, hoje é Tomé de Souza, onde ficava o palácio do governo da província, tá? Então daí eles se dispersaram, correram por diversos pontos da cidade, né? E atacaram diversos locais e enfrentaram soldados nessa corrida, né? Pelo poder, vamos dizer assim, né? Pelo controle da cidade. E já exaustos, eles então decidem sair da cidade, descendo a ladeira do Tabuão e seguindo pela atual Jiquitaia, né? Para já sair da cidade e alcançar o Recôncavo, onde haviam outros rebeldes já apalavrados, né? De que a revolta iria chegar lá. Sudaneses partidários da religião muçulmana.
Apesar de fracassada, a revolta deixou um legado de resistência e inspirou o movimento negro na Bahia. Segundo os estudiosos, né, você tem uma presença da cultura islâmica na formação do candomblé na Bahia, né? Então, a ideia de vestir branco às sextas-feiras, né, seria uma contribuição, né, da cultura islâmica na Bahia. Então, ela é uma presença muito importante em termos de tradições religiosas, culturais, né? Mas é impossível viver no tronco. Você tá metido com essa gente, malê. Você é forro. Eu sou livre pra fazer o quê? Do que adianta ser forro e ter vida de escravo? Que liberdade é essa que a gente comprou, moleque? Viva a Bahia! Os malês deixaram muita coisa que está ligado com essa religião. Não é só oração, porque Islã não é só oração. Eles sabiam muito que Islã tem 5 pilares. Eles não conseguiram praticar todos esses 5 pilares, porque existe o que chama a declaração da fé que ele já tinha. A oração 5 vezes ao dia, eles praticavam através do livro de nosso professor João Reis. Ele falou que eles, mesmo que eles eram escravos, conseguiram praticar a religião islâmica na casa do chefe deles, às vezes, ou em outro lugar. A Bahia já foi terra de mouros, dos costumes da fé espiritual, onde os negros se rebelaram para lutar por um ideal. Surgiu a revolta malê como um grito de liberdade. É algo importante a gente falar no momento em que existe também uma islamofobia, né? Existe representações negativas, né, a respeito da cultura islâmica, do povo islâmico, que não representam a cultura islâmica e o povo islâmico, né? Então, se a gente conhece a nossa história enquanto baianos e baianas, a nossa cultura, a nossa identidade negra, a gente tem a obrigação também de combater esse tipo de visão estereotipada, preconceituosa, né, que sustenta discursos de ódio, né? Foi pra você, a quem os búzios respondia. Foi pra você, que trouxe o oráculo pra Bahia. Foi pra você, a quem os búzios respondia. Aruna, negro malê, Pacífico Butão, negro malê, Luiz Sanin, negro malê, Manuel. Essa história também vive no filme Malês, de Antônio Pitanga, ainda em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Agora vamos fazer uma pausa, mas voltamos já com o Balé Folclórico da Bahia e o centenário de Mãe Olga do Alaqueto. É rapidinho. Voltamos com o Bem Bahia, daqui do Parque São Bartolomeu, esse santuário vivo das religiões de matriz africana. 2025 marca o centenário de Olga Francisca Regis, Mãe Olga do Alaqueto, uma das grandes Yalorixás da história da Bahia e do Brasil. Olga Francisca Regis nasceu em Salvador em 1925. Tornou-se Yalorixá em 1948, aos 23 anos, e permaneceu no cargo por 57 anos. Descendente da dinastia Queto e símbolo da resistência, da sabedoria e da força das mulheres pretas nas religiões de matriz africana, se tornou uma das mais importantes Yalorixás do país. Uma mulher que sabia tudo, mas que guardava também essas coisas. Não todas as coisas, mas as coisas, segundo ela, eram mais importantes do ponto de vista da religião, ela não passava. Ela dava um... Peraí, Júlio, ou sou descarado, ela tem uma maneira... Descarado para ela era uma coisa carinhosa, saía do peito. E ela gostava muito de mim. Isso aqui é um prazer
e vou guardar para o resto de minha vida. A voz de Mãe Olga ficou eternizada no disco Festa no Terreiro, Cantos de Candomblé. A gravação de 1970 registrou cantigas sagradas até então preservadas apenas na tradição oral. Os registros fotográficos no terreiro do Alaqueto eram confiados ao fotógrafo Adenor Gondim. Do meu trabalho, olha que coisa paca do candomblé que eu tenho. Eu não entro no quarto. Meu trabalho é todo fora, é todo social, a convivência das pessoas, entendeu? É isso, eu não entrava no ritual. O que eu tenho dela é a presença dela, é a memória de estar em determinados momentos, e acompanhando, de certa forma, o desenvolvimento das coisas em torno dela. Qual era a ventania que pegava a Olga e botava para as pessoas? Ela não tinha o menor receio em ser essa ventania, essa tempestade e, ao mesmo tempo, essa calmaria. Durante muitos anos, Mãe Olga dividiu sua vida entre Salvador e São Paulo. Foi mãe de 8 filhos biológicos e centenas de filhos espirituais. Após sua morte, em 2005, foi sucedida por sua filha Jocelina Barbosa Bispo, Mãe Jojó. Querida e amada por todos, Mãe Olga tem seu centenário celebrado pela comunidade do Terreiro do Alaqueto, aqui em Luiz Anselmo, em Salvador. A casa que ela cuidou com tanta dedicação, hoje recebe filhos de santo, autoridades e intelectuais que comemoram o seu legado. Ela foi livre enquanto pensadora, enquanto mulher de axé. Ela não era uma pessoa desse mundo, ela era uma pessoa muito acima. Uma pessoa assim de uma fé impressionante, uma pessoa assim de uma fé, pode dizer até ecumênica. Ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida, ela era amiga dos monges do mosteiro de São Bento, daqui da Bahia, que é o primaz do Brasil, não é? Quando você via uma negra de quase 1,90 m, já inspirava que todo mundo já ficava aqui, porque ela impunha respeito. Então, só a própria chegada dela já impunha respeito. E ela nunca fez desdém com ninguém. Sempre como ela dizer, não existe axé pequeno nem axé grande, existe axé. E ela dizia uma frase, cada qual com seu merecimento. Símbolo para mim de ser um ser humano destemido, muita coragem de viver essa vida. Minha avó nascida na década de 20, né? Um contexto social totalmente diferente do que a gente tem hoje. Todas as dependências do terreiro do Alaqueto falam de Mãe Olga, mas há um espaço ainda mais especial que guarda objetos pessoais, fotografias, documentos e até mesmo vestimentas, porque Mãe Olga era um símbolo de elegância, não é? Isso. Gostava muito de aparecer com o que achava que cabia nela, numa boa. Ela vestia mesmo tranquila, levava a caráter o que ela ia fazer. E quem fazia essas roupas que ela usava? Tinha o pessoal de São Paulo e tinha a Dena, que era considerado o filho dela, de santo. Com a Manuel Araújo, eles faziam essas coisas em São Paulo e ela participava de coisas que a gente nem sabia. Durante a cerimônia, também foi concedido à Mãe Olga do Alaqueto o título de promotora da igualdade racial. Para mim não está sendo fácil, não está. Mas eu gostaria muito que o povo do axé respeitasse o que é o axé, que é o que eu estou levando. Enquanto eu existir, vai ser como ela me ensinou, como ela quis. E o Alaqueto é pequeno, mas é Atabalabá para mim. O Ministério da Igualdade Racial, né, tem esse título de promotor da igualdade racial, que a gente concede a todas as pessoas que de alguma forma atuam para garantir a dignidade da população afro-brasileira do nosso país, que é a maioria da população. E a trajetória de Mãe Olga dá essa nobreza, né, dá essa importância para esse título. É uma ausência muito sentida e uma presença aplaudida lá onde ela foi agora. Eu sei que eu nunca vou esquecer a mãe que ela foi. O
Balé Folclórico da Bahia é patrimônio vivo desde 1988. A companhia leva para o mundo a dança que nasce do chão, do toque, do corpo negro que movimenta e encanta. O ensaio está acontecendo a todo vapor e a gente veio acompanhar de perto o processo criativo dessa companhia tão importante para o país, para a Bahia sobretudo. Vavá, quando a gente pensa 37 anos atrás, quando você idealizava, pensava esse projeto, o que você imaginava para o balé? Você quer saber a verdade? De verdade. Coração aberto. Eu só imaginava viajar o mundo, ganhar dinheiro, me divertir. Eu tinha vindo do grupo Viva Bahia, da professora Emília Biancardi, onde eu passei 6 anos como assistente, bailarino, percussionista, músico, cantor. E foi assim que eu comecei nessa história, nessa vida, nessa área da dança, né? Quando eu fundei o balé, quando eu criei o balé junto com o Ninho Reis, de imediato eu vi que a coisa era diferente. O buraco era muito mais embaixo e muito maior do que a gente imaginava. Porque, antes de tudo, inclusive, existia uma responsabilidade social muito grande. Contribuindo para expandir o nome do Balé Folclórico da Bahia, Zebrinha, coreógrafo, diretor artístico, pega no pé da galera. É quase assim, tipo, quero perfeito. Pega no pé. Minha avó dizia que milho que não passa no fogo não vira pipoca. Eu acho que as pessoas têm que ter um processo meio com disciplina, responsabilidade. E na Bahia se chama pegar no pé, então eu pego no pé. Ali, ó, já tomei aula, viu? O negócio é suado. Eu acredito, e eu tento passar para meus alunos, que a nossa erudição ela é africana. Então, nós podemos estudar dança clássica moderna, porque o mais importante para a gente é o aprendizado dessa história nossa, dessa história artística nossa. E a primeira coisa que eu faço é tentar despertar no corpo dessas pessoas a memória, porque eu acredito que nosso corpo, nós temos memória ancestral. Hoje nós temos na primeira companhia 20 bailarinos e temos na segunda companhia 20 também. São 2 companhias que trabalham paralelo, porque, por exemplo, agora a gente passa 3 meses viajando em turnê. A segunda companhia assume o show daqui de baixo, né, do nosso teatro, porque não para nunca. O prédio do Teatro Miguel Santana, aqui no Centro Histórico de Salvador, é a sede do balé. Espaço que abriga as ideias criativas de Vavá Botelho, de Zebrinha e dos mais de 900 bailarinos que passaram pela companhia e viveram essa experiência. Serena é do Rio de Janeiro e, olha só, deixou temporariamente a terrinha para viver a experiência de fazer parte do balé folclórico. O que é que te fez tomar essa decisão? Foi muito a questão de querer fazer audições, né, de seguir com a carreira da dança. Eu dava aulas e também fazia aula em alguns lugares, mas eu sentia que eu precisava vir estudar. E quando eu vi a audição, eu fiquei muito louca na hora e aí eu falei, eu vou fazer. E aí eu conversei com minha família, né? Falei, olha, eu vou fazer uma audição na Bahia e se eu passar eu vou ficar. Estamos pela primeira vez fazendo uma turnê nacional com uma lei de incentivo, né, com a Lei Rouanet. E em 37 anos, para você ter uma ideia, o balé viajou a 9 cidades no país somente. Então a gente agora vai realmente fazer uma turnê como a gente gostaria de fazer há muitos anos e só conseguimos agora 37 anos depois. Sim, foi transformador mesmo, sabe? Um espetáculo que eu entrei não sabendo nada, hoje dançando novamente sou protagonista. Tipo, um mundo vira realmente, sabe, de cabeça para baixo, assim, muito importante, não só na minha vida artística, mas na minha vida pessoal também, sabe? A dança me transformou, eu consegui com a dança transformar o meu meio, e eu consigo com a dança, talvez até você pode não acreditar, mas transformar o mundo. E o balé folclórico se propõe a isso, quando os nossos resultados são nossos alunos que estão pelo mundo, levando o legado e aprendizado que estiveram aqui dentro para as suas profissões. E antes de tudo, eu acho que a gente, entrando aqui, essa pessoa percebe que ele não é um cidadão de segunda classe. Isso é uma das coisas mais importantes para mim. Vida longa ao balé.
Vida longa às nossas mestras e mestres. Vida longa às memórias que sustentam o agora. Vida longa ao povo preto do Brasil e da Bahia. Eu fico por aqui, mas encontro com vocês no próximo Bem Bahia. Um beijo, até lá! Cabelo de